Cláudio Rezende também está na área. Vai trazer detalhes do Atlético, que empatou de novo, né? Impressionante como empata o Atlético nessa temporada. Cláudio, um abraço, boa noite. Um abraço, Cirilo, boa noite. Boa noite também ao Edu Panz e a todos da turma do bate-bola. O Galo, o time do empate nesse Campeonato Mineiro, tanto que ele perde para quase todos os adversários com relação ao número de vitórias, que é o critério inicial de desempate. E vai para a última rodada, não dependendo somente de si para avançar às semifinais. O Atlético tem um outro ponto aí que chama atenção, Cirilo. São 9 jogos no ano. Em 8 jogos o Atlético sofreu gol. Só o jogo com 0-0 com o Tombense, que também foi um resultado ruim, né? Em casa, na Arena MRV, usando os titulares. O Atlético também, esse aí ele não sofreu gol, mas conseguiu só um empate. Não foi um jogo de vitória. O Atlético, Cirilo, acaba de divulgar uma nota oficial dizendo que seus representantes estiveram hoje na Federação Mineira de Futebol. Tá aí, para quem tá no YouTube da Itatiaia, a diretoria do Galo se reúne com a comissão de arbitragem. Resumindo, o CEO do clube, o Pedro Daniel, Paulo Brax, e o diretor de competições, o Pedro Tavares, estiveram hoje na Federação Mineira de Futebol para tratar de assuntos dos erros de arbitragem que prejudicaram o Atlético, né, na visão do clube. Resumindo, o Galo fala em 3 lances. A FMF concordou que o pênalti sofrido pelo Bernard, não marcado no clássico contra o Cruzeiro, houve um erro de arbitragem. A federação admite. Os outros 2 lances, o gol anulado do Coelho numa disputa com o goleiro Gustavo do América, naquele momento o Atlético entende que foi gol legítimo, o VAR chamou o árbitro e foi anulado. A federação entende que a arbitragem acertou, foi falta. Então, a reclamação do Atlético não procede, de acordo com a federação. E o lance do Coelho, que foi reclamado um pênalti no último sábado, no duelo contra o Atlético. A federação entende, a comissão de arbitragem, que não há imagens conclusivas no lance e, por isso, eles vão com a decisão da arbitragem de campo. Desses 3 lances que o Atlético reclama, a federação admite apenas um, inclusive num jogo que não fez diferença, né? Porque o Galo ganhou o jogo, mesmo com o pênalti não marcado para cima do Bernard. Em resumo, a federação não admite que o Atlético foi prejudicado em pontos nesse Campeonato Mineiro até agora, Cirilo. E aí, Edu? Vamos lá. A questão do pênalti no Bernard fica muito confortável para a Federação Mineira assumir o erro só nesse, né? O Atlético ganhou o jogo. Ah, não, mas você ganhou o jogo. O lance do Coelho contra o América, há um braço do Coelho nas costas do goleiro. Pode achar que foi suficiente para derrubar ou que foi esse braço do Coelho que acabou tirando do goleiro a chance de agarrar a bola. Eu discordo. Para mim não foi o suficiente, para mim foi um lance normal. Mas é um lance interpretativo porque realmente existe o contato. Agora, o do Coelho com o Atlético, para mim não é inconclusiva. Para mim a imagem é muito clara que é o agarrão e é pênalti no jogador do Atlético. Aí eu te pergunto, se um lance tão duvidoso como esse, o árbitro de vídeo não consegue concluir se foi pênalti ou não, por que não chamar o árbitro de campo para dar a ele a chance de ver, assistir no monitor e ter uma segunda chance de marcar ou não? Se a imagem é inconclusiva, o árbitro de vídeo não pode concluir que não foi pênalti. Se ele acha que a imagem é inconclusiva, então ele tem a obrigação de chamar o árbitro de campo e falar, olha, a imagem pra gente aqui é inconclusiva, é muito polêmico, vem cá e decide, eu vou te dar a segunda chance, tem a segunda chance de ver pelo monitor com o replay, se você entende ou não. Como que com uma imagem inconclusiva o árbitro de vídeo pode decidir que não foi pênalti? É isso que não entra na minha cabeça. Eu posso estar falando aqui uma imensa bobagem, mas eu acho que não. Então, para mim, a resposta da Federação Mineira, ela piora o erro do jogo contra o Atlético, que para mim foi pênalti claro. Há problemas na arbitragem que estão claros, realmente. Assim como o Rezende, há problemas no time também que não criou o suficiente para vencer um jogo contra o pior time do campeonato, que é o Atlético. Exatamente. O Atlético não conseguiu vencer o jogo. O São Paulo de novo reclamou, né, de falta de contundência ofensiva. Toda a entrevista praticamente a gente está ouvindo isso. A palavra que o Atlético não odeia. Contundência. E o último jogo ele falou de contundência defensiva, que faltou também, né? Ele arrumou contundência na defesa também. E aí, falar em defesa, Cirilo,
o Atlético está tentando um zagueiro lá no futebol argentino. É o Kevin Lomônaco, um jogador que já jogou aqui no Bragantino. O Galo já fez duas propostas pela apuração lá da imprensa argentina e a gente pôde confirmar. Uma foi $5 milhões por 50% dos direitos econômicos. Essa aí foi recusada pelo Independiente da Argentina. A outra proposta seria agora de um empréstimo de $500 mil com obrigação de compra. E aí seriam $7 milhões por 70% do passe, com o jogador atingindo metas. O que o Independiente quer é esse pagamento de $7 milhões, independentemente de meta, já numa situação inicial. Pelo que eu pude apurar na diretoria do Atlético, é um nome sim que agrada, eles estão tentando, mas é uma negociação difícil. É um jogador que há inclusive um acordo com o jogador, mas precisa entrar em acordo o Atlético com o Independiente, as diretorias estão negociando. Fato é que o Galo quer um zagueiro e esse nome aí agrada ao técnico Sampaoli. Atlético chegou num ponto, Edu, que o melhor zagueiro é o que não está jogando, né? Infelizmente, a turma tá mal. Tá mal, o Lomônaco é um cara que se chegar vai ser titular. Ele é melhor do que os zagueiros que estão aí, você não tenha dúvida quanto a isso. E o Lianco, que está machucado, é melhor que todos os zagueiros que estão aptos para jogar. Mas o problema do Atlético não é só peça, tá, Cirilo? É também. O Atlético precisa com urgência desse zagueiro, precisa do primeiro volante. O Atlético foi muito bem ao mercado com os atletas que já trouxe até aqui. Mas fato é que os atletas precisam dar resposta. Quando o Sampaoli fala de contundência, é uma crítica também aos jogadores. Está faltando. O Hulk precisa jogar mais bola. O Bernard precisa jogar mais bola, o Dudu, o Scarpa, essa turma precisa entregar mais, os zagueiros precisam entregar mais. Agora o Sampaoli precisa mostrar mais também. É muito pouco que o técnico do Atlético tem mostrado. Eu comentei, meus primeiros jogos, eu estava de férias, e aí eu comecei a comentar os jogos do Atlético a partir do Clássico. Comentei o Clássico, comentei o jogo contra o Palmeiras, e eu te confesso que eu fui enganado, porque me pareceu um time bem treinado, mas eu estou começando a achar que era mobilização. O Atlético se mobilizou de maneira diferente. Jogo grande te joga pra cima, né? Era um time mais mobilizado pro Clássico, pro jogo contra o Palmeiras, porque naqueles jogos eu vi um time alternando uma saída mais curta, uma saída mais longa, opções ao Everson, aos laterais, ao meio de campo, um time criando mais, arrumando soluções individuais e coletivas. Mas ficou nisso, cara. Ficou nisso, e eu sei que é início de temporada. A gente tem que tomar muito cuidado com o tom das críticas e de cobranças. Eu acho que o Atlético está em processo de evolução e de um elenco que está sendo reformulado. Mas quando eu pego jogos como aquele primeiro tempo contra o Bragantino, o jogo contra o Atlético, cara, o Atlético pode mostrar mais, sabe? Como mostrou no segundo tempo contra o Bragantino. Deve, né? Deve mostrar mais. E a gente falou agora há pouco do pênalti não marcado no Coelho contra o Atlético. Mas o Atlético, ele tem direito e é legítima a reclamação, mas o Atlético tem a obrigação de jogar mais, cara. De criar mais chances claras contra o Atlético, de fazer menos força para jogar contra o Atlético. O Atlético precisa depender menos do Everson para construir as suas jogadas. Não é possível que os zagueiros não tenham a capacidade de fazer o mesmo, os volantes, os laterais. Não é possível que o Sampaoli não consiga apresentar, com 40 dias de pré-temporada, mais soluções do que tem apresentado até aqui. Então a cobrança ela precisa ser dividida. A esses reforços que ainda faltam, essas peças, aos atletas que podem e precisam entregar mais, e ao treinador que pode e precisa entregar mais. É início de temporada, mas o Galo precisa mostrar mais. Estamos de volta. Cláudio, fechar as notícias do Galo nesse primeiro tempo. Vamos lá. O Júnior Santos, não houve acordo com o Bahia. A apuração nossa, Cirilo, que o Bahia estava querendo pagar metade dos salários do Júnior Santos. Por isso o Atlético entende que não era um negócio interessante, um empréstimo dessa forma. Agora fica disponível aí para o técnico Sampaoli. Já o atacante Cadu está nos trâmites finais para o empréstimo ao Goiás. Deve viajar aí nos próximos dias para assinar contrato lá, jogar Série B pelo Goiás. E uma informação de fora de campo, Cirilo, o ex-conselheiro do Atlético, o delegado Cláudio Utz, foi condenado na última quinta-feira pelo crime de injúria praticada contra ex-dirigentes do clube, Ricardo Guimarães, Giza Valadares, Fábio Guimarães, Marcos Vinícius Vieiras, atuais conselheiros. Segundo consta na decisão que prevê a prisão, o crime foi cometido a partir de publicações feitas por Utz no Facebook contra os citados. Por ser reincidente, a condenação pela turma recursal criminal de Belo Horizonte, prevê o cumprimento de pena em regime semi-aberto. Então, uma informação aí de fora de campo.
Algo que aconteceu, inclusive, discussões lá no Conselho Deliberativo do Atlético.